Bom dia, meus amigos do Facebook, tudo bem com vocês? Bom dia a vocês que estão nos visitando na nossa página YouTube Vídeos Corrupção em Cheque. Conforme eu tinha prometido para vocês ontem, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês que nós vamos conversar um pouco sobre o caso Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, que foi assassinado, não se sabe em que circunstâncias até hoje, isso aí não está claro. Nós vamos falar um pouco sobre Toninho do PT, prefeito de Campinas. E nós vamos conversar um pouco também sobre o tenente-coronel do Exército, Paulo Malhães, daí que apareceu morto num sítio no interior do estado do Rio de Janeiro durante a semana passada, quinta, sexta-feira. Aqui em Boston são 6h15 da manhã, 28 de abril, hoje é segunda-feira. Eu quero começar dizendo para vocês, eu postei ainda há pouco agora no Facebook uma entrevista com o Romeu Tuma Júnior, o Tuminha, que na época ele estava fazendo o lançamento do livro dele, Assassinato de Reputações. Ele fez esse livro porque, se vocês tiverem a oportunidade de prestar atenção no que eu postei no Facebook, ele entende que ele foi perseguido dentro do governo Lula, porque ele era secretário nacional de Justiça, né? Um órgão subordinado ao Ministério da Justiça. Pois bem, então ele escreveu esse livro, e nesse livro ele fala uma série de coisas, ele esclarece uma série de coisas sobre o governo, e ele próprio já deixou claro que esse livro é só uma parte daquilo que ele tem para poder trazer. E o mais interessante é que ele cita muitas autoridades nesse livro, e eu não vi ninguém até hoje dizer que vai processar o Tuminha. Ele já citou nominalmente uma série de pessoas do governo Lula, pessoas que ainda estão no governo Dilma, e interessante é que ninguém processa ele. Eu não sei o que acontece. São as pessoas tão ilibadas, umas pessoas que não têm nada a temer. Eu não entendo por que elas não processam judicialmente o Tuminha, porque ele disse que tem muito mais coisa para passar para a gente, mas vai ser na sequência, vai ser no momento certo. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, o assassinato do Celso Daniel, pelas pesquisas que eu pude fazer, indicam que é uma coisa muito mais política do que uma coisa comum. Não tem, se você analisar a maneira como aconteceu, não há indícios de latrocínio, de nada disso. O carro dele o Sérgio Sombra estava dirigindo o carro dele, apareceu alguém, tirou ele do carro, ele foi torturado, depois ele foi morto, né? E o que acontece com o Celso Daniel é que há duas versões, de que ele concordava com os desvios na prefeitura de Santo André, mas para as campanhas do PT, mas ele não concordava que as pessoas se apropriassem deste dinheiro, que já era desviado da prefeitura. Isso aí tinha a ver com transporte transporte escolar, isso tem a ver com merenda no município, isso tem a ver com coleta de lixo, né? Porque quem é do município de Santo André deve saber a riqueza que é um município como esse. O município é muito rico, mas a população não é. Então o que aconteceu é que eu estava vendo esses dois lados da história. A família defende que ele nunca fez isso. O irmão, inclusive o irmão dele teve exilado com a família na França, hoje já está de volta aí no Brasil, né? Então há duas versões, de que ele concordava com os desvios de dinheiro através dessas empresas, especificamente para campanhas do PT, mas ele não concordava que pessoas que tinham acesso a esse dinheiro, elas ficassem com elas parte desse dinheiro. Pois bem, o que acontece é que no governo Lula, de 8 anos, e agora no governo Dilma, você tem uma figura no governo que é de exponencial importância para o governo. O nome dele é Gilberto Carvalho. Essa figura é muito interessante, ele é lá do estado do Paraná. Ele tem um poder assim muito grande dentro do governo, mas como todo mundo que é assim, ele é arisco à imprensa, ele não aparece em nada, mas o poder dele é muito grande. Tanto é que ele ficou os 8 anos da administração Lula, ele está no governo da Dilma, ele só vai sair agora porque eles não vão ser reeleitos, tenho certeza disso. Então ele não vai poder continuar fazendo as coisas que ele está fazendo. Então eles acusam ele de ter passado... isso aí foi uma semana depois da missa de 7º dia do Celso Daniel, de que ele entregou uma mala de dinheiro para o Zé Dirceu. É óbvio que o Zé Dirceu fala que não sei, não vi e não estou nem aí. Então tudo isso aconteceu com relação ao caso do Celso Daniel. O que acontece? Essa questão do Celso Daniel, ela remonta a 2002. Hoje nós temos 2014. Eu estava vendo depoimentos da viúva do Celso Daniel, e eles não conseguem de maneira alguma
provar nada com relação a esse tipo de coisa. O inquérito é super complicado, atuação de polícia e tal, então é uma coisa que a gente que está de longe fica pior para acompanhar ainda. Mas sobre o caso do Celso Daniel, eu acho que era isso que eu tinha que falar para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre Toninho do PT, que foi prefeito de Campinas. Campinas, todo mundo sabe a importância de uma cidade que tem Campinas no estado de São Paulo. Ele, como prefeito, ele não concordava com os desvios de verba em empresas de coleta de lixo, empresas de transportes, merenda escolar. Quando ele entrou na prefeitura, ele conseguiu baixar os preços dessas coisas em 40%. O pessoal que acompanha política deve saber quem é Jacob Bittar. Jacob Bittar é um amigo de primeira hora do Lula e deve tomar o uísque no copo do Lula com ele. Se enriqueceram juntos as famílias, os filhos e tal. Jacob Bittar. Então ele vem depois dessa administração. O que acontece? Ele não concordava com nada desse tipo de coisa. Mas eu estava vendo uma pessoa falar sobre quando começou essa coisa na prefeitura de Campinas. Não sei se vocês se lembram, na época que começou a história do mensalão, existe um tal do Silvio Pereira, Silvinho, ou Silvinho da Land Rover, na época do mensalão, quando começou a pipocar essas coisas do mensalão. Pois bem, essa figura é de exponencial importância nessa questão do Toninho do PT. Porque desde o início, quando ele entrou, ele começou a participar disso tudo, é que a coisa foi eclodindo. E chegou onde chegou. O Toninho foi assassinado, o nome dele é Antônio da Costa Santos, ele adotou o nome Toninho do PT, pronto. Ele foi assassinado. Interessante é que pouquíssimo antes dele ser assassinado, ele estava fazendo um elogio à vice dele, que seria uma primeira mulher a assumir, caso acontecesse qualquer coisa com ele, ela seria a primeira mulher a assumir a prefeitura de Campinas. Isso aí foi pouquíssimo tempo antes do que aconteceu esse tipo de coisa. E é mais um crime que até hoje não está esclarecido, né? As investigações são todas viciosas. Se você pesquisar, faça como eu, você não precisa acreditar no que eu estou falando para você. Vá à internet e pesquise. Eu passei 4, 5 horas na internet pesquisando todas essas coisas para poder trazer aqui para vocês. Faça como eu, você deve fazer como eu, tá? Essa é a questão do Toninho do PT. E para completar, essa coisa que aconteceu agora do Tenente Coronel Paulo Malhães, lá em um sítio no interior do Rio de Janeiro. Ele foi o mesmo que tinha falado algumas coisas aí sobre ditadura militar, sobre torturas, essas coisas todas. E então ele apareceu, parece que houve um problema cardíaco, alguma coisa assim, mas está muito mal explicado ainda por enquanto. O que me chama a atenção, então, eu tenho uma fonte de informação chamada Ucho Info. Sugiro a vocês, coloquem nos seus favoritos. Ucho Info. Ao invés de ler Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que só traz metade das coisas que realmente acontecem, esse é um jornal independente. Esse jornal não tem verba de publicidade de governo, não tem nada, tá? Eu sugiro que vocês acompanhem Ucho Info. Coloquem nos seus favoritos. Eu vou escrever na minha linha do tempo depois. Ele tem um tema lá falando de utopia vermelha, que o crime de Celso Daniel seria comum e o crime do Tenente Coronel Paulo Malhães seria queima de arquivo. Tá bom. Então, essas coisas todas, às vezes elas estão interligadas. A gente tem que ir mais a fundo. Como eu estava escrevendo agora há pouco para uma pessoa, você tem que tentar ter uma visão além do seu tempo. Porque quando se fala sobre interesses, poder e dinheiro, infelizmente as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. Então você veja essas questões do Celso Daniel, essa questão do Toninho do PT, essa questão do Tenente Coronel Paulo Malhães. Tudo isso está acontecendo agora, né? E uma coisa que me chamou a atenção ontem é que estourou a coisa lá eu vou sair um pouco desse assunto, não tenho mais nada para colocar sobre esse assunto, vou falar mais 1 ou 2 minutos para vocês sobre isso que aconteceu ligando aí o ex-ministro Padilha, que é um testa de ferro do Lula de muito tempo, com o Labogem, com o André Bocão Vargas de novo, com o doleiro Alberto Youssef, aí já junta também a Glaze, que é amiga deles todos e tal, e isso tá na imprensa desde ontem. E o que me chamou a atenção é que, mais uma vez, o ex-presidente Lula, o negócio dele é só falar besteira realmente, ele não tem porte de ex-presidente. Ele teve em Portugal falando sobre mensalão, essas coisas todas, falou um monte de porcaria, eu não sei se os portugueses acreditam nisso, né? Pode ser que os portugueses já nos enganaram, agora tem alguém enganando os portugueses.
E parece que ontem o Lula passou mal, claro que ele foi para o Sírio-Libanês, ele não vai em hospital do SUS, em um pronto-socorro qualquer da esquina. Então eu quero dizer para vocês que tudo isso que aconteceu aí de sábado e domingo, isso vai influenciar diretamente nas eleições dos estados. A meu ver, a candidatura de Alexandre Padilha em São Paulo e da Gleisi Hoffmann no Paraná já foi por água abaixo. E eu espero que eles não tenham ninguém para colocar nos lugares deles como candidato, tá? A partir de hoje a gente vai ver o que vai acontecer, eu vou acompanhar aqui, como eu já falei no último vídeo, eu estou ligado o tempo todo acompanhando esse tipo de coisa. Eu estou no meu trabalho, mas eu estou ligado nas fontes de informação, eu estou procurando ouvir alguma coisa do Brasil, eu procuro as minhas fontes que não tem nada a ver com o Brasil. Tem coisas que às vezes eu descubro lendo jornais aqui, como o New York Times, pesquisando em jornais da Inglaterra, jornais da Espanha, porque daí você não tem como acreditar realmente nas coisas que a imprensa do Brasil publica. Então era isso que eu queria deixar para vocês hoje, isso aqui já foi em 11 minutos. Eu vou, para amanhã, mais 24 horas à frente, eu vou fazer o seguinte. O próximo vídeo que eu fazer, eu vou falar sobre as pessoas que fazem parte do governo. Aquelas pessoas que realmente assessoram a presidente da República, um time muito seleto aí que assessora o ex-presidente da República também. Vou mostrar para vocês a quantidade de pessoas que é muito pequena e que está comandando o Brasil e que já falei sobre isso no vídeo da CPI da Petrobras, que se nós não tomarmos cuidado, nós estamos caminhando para uma Cuba, mas antes nós vamos fazer um estágio numa Venezuela. Então eu quero agradecer a vocês que estão ligados aí. Às vezes a gravação dos vídeos, às vezes eu tive um problema no meu telefone, eu tive um problema no computador, eu não sei se é o pessoal aí, pessoal do PT, que eles fizeram um acampamento cibernético em São Paulo, que eles estão colocando pessoas para poder combater quem está falando coisas como eu e como você aqui na rede. Eu não sei se eles estão atrapalhando alguma coisa, mas não tem problema, eu tenho toda a paciência. Se eu não conseguir fazer agora, eu faço mais tarde, ou eu faço depois, eu não vou deixar de fazer. E peço a vocês, continuem visitando Corrupção em Cheque, em YouTube Vídeos. Lá vocês vão ter uma visão muito mais ampliada disso tudo. Nós estamos agrupando vídeos e coisas, todas com relação a essa questão do governo federal. Quando você vai encontrar coisas lá com relação às candidaturas estaduais, vai em YouTube Vídeos, acesse Corrupção em Cheque, faça propaganda para os seus amigos, façam sugestões. Escrevam para mim, eu já tenho pessoas que me escreveram, eu estou respondendo para as pessoas. Só vou dar um exemplo para você da informação que as pessoas precisam. Um dia desse eu estava vendo um comentário dos amigos, né, a gente estava conversando numa roda de amigos, virtual, pela internet, e a pessoa dizendo que o Eduardo Campos parecia um excelente candidato. Pois é, na mesma hora eu estava alertando a pessoa que o Eduardo Campos, ele não apoia a Dilma, mas ele respeita muito o Lula. Quer dizer, você não apoia a Dilma, mas respeita o Lula. A Marina Silva, me arrependi, na última eleição eu votei para ela. Ela é simpática ao movimento Sem Terras, que nós já sabemos que é um movimento de vagabundos apoiado pelo governo. Então, todas essas coisas eu vou ter tempo de passar aqui para vocês, porque diariamente eu vou vir aqui. A cada 24 horas nós vamos ter um vídeo aqui, tá bom? Isso aqui já avançou de 13 minutos e 20 segundos. Eu vou parar agora. Espero que vocês tenham uma excelente semana aí no Brasil, tá? E me aguardem que amanhã eu vou voltar aqui para a gente falar sobre quem são as pessoas do governo, um grupo muito pequeno de pessoas que determina a vida de 200 milhões de pessoas aí no Brasil. Muito obrigado, novamente uma excelente semana para todos nós aí, tá? Que Deus nos abençoe. Obrigado.